No movimento em uma dimensão, se o objeto aumentar a rapidez, a aceleração também aponta na mesma direção que o deslocamento e a variação da velocidade. E se o objeto diminui a rapidez, a aceleração aponta no sentido oposto à do deslocamento e da variação da velocidade. Mas para o movimento em um plano, a relação entre as direções desses vetores é um pouco mais complicada. Vou pedir para você tomar cuidado e prestar atenção quando eu estiver falando do vetor velocidade e quando eu estiver falando dos componentes do vetor velocidade. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. A aceleração média é calculada para cada uma das componentes do vetor velocidade instantânea. No movimento de queda livre, lançamento horizontal e lançamento vertical, há somente a componente vertical da aceleração. Por isso, o vetor aceleração média, calculado como a variação do vetor velocidade instantânea dividido pelo intervalo de tempo, pode ser visto na figura. Observe que no ponto mais alto, o vetor velocidade instantânea é paralelo ao eixo do x, e neste caso ele é tangente à trajetória nesse ponto mais alto, e possui somente a componente horizontal, vxy. Num ponto intermediário, o vetor velocidade instantânea, tangente à trajetória, terá o componente horizontal da velocidade e também terá o componente vertical da velocidade. Porém, na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. Então, a variação da velocidade na horizontal é igual a zero. Logo, a aceleração ao longo do eixo horizontal é igual a zero. Mas, na vertical, a velocidade no ponto mais alto é zero, e no ponto intermediário, como nós vimos no slide anterior, é menos Vy. Então, na vertical, a aceleração deixa de ser diferente de zero. A aceleração na vertical, que é a componente AY, será a taxa de variação da velocidade ao longo do eixo y dividido pelo intervalo de tempo. E essa aceleração terá a direção do eixo vertical. Você também pode analisar a aceleração simplesmente analisando os vetores velocidade. Veja que aqui eu coloquei o vetor velocidade no ponto mais alto, que eu chamei de vetor velocidade instantânea I, e o vetor velocidade no ponto intermediário, que eu chamei de vetor velocidade instantânea VF. A variação do vetor velocidade, que seria VF menos VI, está orientado de cima para baixo, paralelo ao eixo Y. E note que, neste caso, o vetor aceleração média tem a mesma direção da variação do vetor velocidade instantânea, tal como no movimento retilíneo. Pois nesse movimento da trajetória de uma bolinha lançada pelo carrinho, a componente da velocidade move-se em uma direção, que é a direção vertical. Então, neste caso, a aceleração média tem a direção da variação do vetor velocidade instantânea. Uma vez que nós definimos o vetor aceleração média no slide anterior, vamos poder estudar o vetor aceleração instantânea, que tem a direção do vetor velocidade infinitesimal. O vetor aceleração média é igual à variação do vetor velocidade pelo intervalo de tempo. Tomando o limite de ΔT tendendo a zero, dessa razão, vamos chegar ao conceito de derivada. O vetor aceleração instantânea é a derivada do vetor velocidade instantânea em relação ao tempo. Na horizontal, como temos o movimento retilíneo uniforme, o componente da aceleração instantânea ao longo do eixo x é igual à derivada do componente da velocidade instantânea ao longo do eixo x em relação ao tempo. Mas ao longo do eixo x a velocidade é constante, a velocidade instantânea é constante. Logo, a aceleração será igual a zero. Na vertical, temos o movimento retilíneo uniforme variado. O componente vertical da aceleração instantânea é a derivada do vetor velocidade instantânea ao longo do eixo y em relação ao tempo. E neste caso, essa aceleração ao longo do eixo y será igual à aceleração da gravidade. O sinal negativo vem devido à orientação do nosso referencial. Observe que essa aceleração é, portanto, constante ao longo do eixo vertical. Note que o vetor aceleração tem sempre a mesma direção, sentido e magnitude.